Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao quadro em que eu falo o que eu quiser. Falo a primeira coisa que vem na minha cabeça e eu discorro sobre esse tema ao longo do vídeo, da maneira mais eficiente que eu achar plausível. Então, esse é o quadro, talvez um dia, que é o quadro que deu o nome ao meu canal. E é justamente por isso que eu estou aqui. Então, hoje, o tema que eu me propus a discorrer sobre é tentativa. Tentativa, erro, testes, hipóteses, teorias. Que são coisas que vivemos com, né? Querendo ou não, eu só comecei a ter uma certa percepção aguçada sobre o que eu faço, o que eu deixo fazer e sobre as minhas próprias capacidades depois que eu passei a testar o meu limite. Não só o meu limite, mas testar as minhas capacidades reais. Entende? Então, muito interessante perceber a dinâmica das tentativas, a dinâmica das percepções. E eu digo isso porque eu já errei bastante. Já errei bastante. Para um jovem, né? Entre muitas aspas. Então é por isso que, por exemplo, já dei esse exemplo no outro vídeo que eu dei, eu tenho um caderno. E neste caderno eu discorro sobre todo e qualquer tipo de evolução que eu tenho no meu dia. E também sobre os meus erros. Me ajuda muito a evoluir. No caso, no contexto que eu estou hoje, eu estou no contexto de vestibulando futuro médico, se Deus abençoar, se Deus quiser. E também um bom atleta. Querendo ou não, eu quero ser um bom atleta. Eu jogo basquete, quero enterrar, quero ser forte algum dia, ficar gigante. Só que não não acho que vai ser o propósito da minha vida, né? Ficar enorme. O propósito da minha vida é completamente diferente do que eu tô pensando. Muito provavelmente. Só que eu não saberia disso se eu não tivesse testado outras coisas. E é sobre isso que eu venho discorrer aqui nesse vídeo de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é mais um vídeo do quadro Talvez um Dia. Então, faz mais ou menos uns 2 anos que eu tenho feito manuscritos. Manuscritos meus, textos, poemas, crônicas, qualquer coisa, um diário, por assim dizer, né? Inclusive eu fui muito zoado por isso, eu fui zoado pelo meu grupo de amigos quando a gente estava em uma certa resenha, né? Uma confraternização assim, normal, no mensal do ano passado, que a gente se encontrava todo mês, né? Hoje em dia não estamos nos encontrando tanto, mas é por minha causa, por causa da minha rotina, por causa das coisas que eu tenho que fazer. Nesse dia em específico, eu precisava escrever. Escrever sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Então, tava todo mundo tomando uma cerveja ali fora, eu vim no meu quarto, peguei meu caderno e voltei para lá. E voltando para lá com o meu caderno, que não é esse, é um que tá ali atrás, ó, tá bem aqui, ó, ele. Opa, tá ali, ó. Peguei um caderno, fui lá, comecei a escrever e eu fui zoado por ter um diário, né? O famoso diário. E qual foi a importância desse diário para mim? Escrever mudou a minha vida. Mudou a minha perspectiva sobre quem eu sou, sobre as coisas que eu tenho que fazer e sobre as coisas que eu tenho que deixar de lado. Escrever foi o que me mostrou o que é que eu tinha que testar e o que é que eu tinha que jogar fora. Quem eu tinha que quem eu tinha que deixar do meu lado e quem eu tinha que dispensar. Escrever é a melhor forma de você entender o que a sua cabeça pensa sobre você mesmo e sobre o que está à sua volta. E é por isso que eu digo e repito, a escrita, ela não é simplesmente uma maneira de se expressar, ela é uma maneira de você colocar a sua vida em prática, entende? Colocar os seus pensamentos em prática, colocar o que você pensa em pauta. Em pauta para quem? Em pauta para você, só para você. Então a importância da escrita, ela se faz fundamental quando você percebe que todos os que escreveram alguma vez na vida se desenvolveram muito mais do que aqueles que não foram capazes de escrever nenhuma palavra. E é por isso que Bill Gates ele dizia ainda, né, que os filhos deles, antes de terem computadores, teriam livros para ler, para escrever, para aplicar conhecimentos aprendidos. E é na escrita que você percebe se você realmente aprendeu aquilo que você vive ou se você só está vivendo. Não absorve nada. Você vive ao longo da sua vida sem enxergar aquilo que você aprendeu e deixou de aprender. Já faz 4 anos que você está num marasmo que não aprende nada de novo. A não ser o que é da sua área, claro.
Até porque você é engenheiro e tem que estudar o que a sua área pretende evoluir, né? Para onde a sua área pretende evoluir. Então você estuda um pouco de engenharia só para acompanhar o rumo da sua profissão. Mas não mudou nada. Entende o que eu quero dizer? Muito, 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 muito complicado você perceber que a tua evolução pessoal, ela tem sim que acompanhar a tua evolução profissional. A tua evolução física tem que acompanhar a tua evolução mental. A tua evolução é uma só. E é por isso que ao juntar os dois mundos, percebemos que nunca vivemos direito. E eu só percebi isso escrevendo. Escrevendo, eu tive uma percepção sobre a minha pessoa que o meu eu de 2 anos atrás não tinha, que foi quando eu comecei a escrever, aos meus 18 anos. Escrever assim, né? Eu comecei aos meus 18 a escrever sobre mim, a escrever sobre as minhas experiências. Eu já escrevia antes. Inclusive, ela era compositor de música, compositor de poemas, enfim. Não vem ao caso agora. O ponto é, você precisa dar um jeito. Eu preciso dar um jeito. Mas eu tô falando de você. Você precisa dar um jeito de enxergar onde você tá errando. E você só vai perceber isso testando. E você só vai saber se testou mesmo se você colocar em prática. E você só vai saber se você colocou em prática, se você conseguir externalizar o que você aprendeu, o que você colocou em prática, aquilo que você viveu, aquilo que você experienciou. Experienciou, tá? Não experienciou, perdão. Então é muito, muito, muito interessante. Eu tô falando muito, 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 porque é muito, entende? É muito. Essas perspectivas que eu tô tendo sobre a minha vida, sobre essas coisas, eu explodi a minha cabeça por muito tempo tentando me entender, entende? Eu passei longos anos da minha vida não sabendo quem eu era, eu ainda não sei quem eu sou, e você também não sabe, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vai morrer sem saber para que a gente nasceu. Porque não tem nenhum motivo para ter nascido. Você não tem nenhum propósito aqui, meu querido. Não temos nenhum propósito nessa terra. Não fomos feitos para ter um propósito. A não ser santos. Mas isso é um tópico para outro vídeo também. O ponto é muito legal você começar a ter uma perspectiva sobre si mesmo real, sabe? Porque às vezes você está se perdendo nas suas inseguranças, se perde nos teus medos, se perde em você, porque você nunca conseguiu externalizar aquilo que você realmente é. Entende? No caso, quando você escreve as coisas que você passa, as coisas que você experiencia, as coisas que você vive, você passa a ter uma noção sobre o que a sua cabeça pensa de fato, o que você é de fato, e não sobre as suas perspectivas imprecisas sobre uma pessoa que você não conhece, que é você. Porque quando você não escreve, quando você não consegue externalizar, é porque você não se conhece. E se você não se conhece, você não sabe pautar você mesmo. Você não consegue colocar um título na sua própria testa dizendo o que você deve fazer ou não, muito menos o que você não deve fazer ao longo de um longo período de tempo. Entende o que eu quero dizer? Eu realmente espero que esteja dando para entender. Eu sei que é um papo meio... Enfim. Mas alguma hora da sua vida você tem que pensar assim. Tem que pensar sobre essas coisas. E esse dia pode ser o último. Viemos do pó e ao pó tornaremos. Algum dia viraremos pó. Algum dia voltaremos todos nós a ser cinzas que compõem a atmosfera, que compõem o mundo. E como eu já falei, é preferível que você morra tendo pelo menos uma noção de quem você é. Porque até agora você não tem. E esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de todos. Fiquem com Deus. Um beijo.